Pode não, véi. 4, 3, 2, 1. Opa, pô! Eu sou o Cláudio Márcio. E eu sou o JF. E somos o... Pode Tá bom, não, não, fica muito véi. super poderoso. Não e... Lindinha. Boa noite. Boa noite. Como é que você está? Tá melhor? Boa noite, cara. Como foi que você recebeu a liberação para sair Do presídio. do presídio? Porque Muito sexo oral. 8 de janeiro, né? Você tava preso, você é um patriota, Exatamente. né? Como é que está? Meu filho, nada que uma boquinha de veludo não resolva. Mas e aí, o que é que você... Quais são as novidades para esse período que nós passamos distante, presos? Eu tô em prisão domiciliar, né, praticamente. Tornozeleira. Desde a pandemia, que eu não saio de casa mesmo. Tornozeleira? Exato. Quando eu ponho o pé na rua, tem agora Igual ao seu mestre? Agora eu me fudi. Não, esse programa a gente tem que fazer um programa especial, porque... Esse vai ser de que mesmo? Vamos falar sobre política, né? Esse daqui vai ser todo sobre política. Esse vai ter que ser bem... Ai, cara, eu tô Voltado pra cansado de política. política. Por isso mesmo que a gente tá tão craque em tudo que tá acontecendo com a política. Vamos falar sobre nossos amigos patriotas. Vamos Eu não falar queria sobre não falar a nossa sobre economia. política. E a gente vai falar sobre o quê? Rancho do Maia. Já passou, não tem graça Não tem mais. mais graça. E o que você quer falar sobre o quê? Política, então. É política. Essa semana é a semana do... Então põe aí o plantão da Globo pra gente falar de política. Dona de Trump. Trump não, é Trump. Trump. E não, aí Trump. tem a questão do que vai ser a semana decisiva pra prisão, ou não, do Bolsonaro, indiciamento, né? É indiciamento? Não, agora Ele ele já tá tá na fase indiciado? de julgamento, né? Ele já foi indiciado, já tá na fase de julgamento. Pra agora a próxima é o quê? Essa semana vai ter o julgamento e os votos dos caras lá pra dizer que ele vai se fuder. Mas já tá escrito, né? Que vai Maquitup. acontecendo. É. Como dizia a Jade, Maquitup. Tá escrito. Mas é quando Ele foi brincar com muito ouro, Ixalá. sim, mas quando a gente começa a fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu até agora da política, do Bolsonaro em específico, da extrema direita, a gente já sabia que isso uma hora ia chegar, né? Cara, é porque a gente, Puxando de lá, não, eu queria que você... Qual é a sua visão que você cronologicamente tem falando, desde lá do golpe para derrubar da desde Dilma? não, Desde lá do impeachment da Dilma até agora. Qual o panorama geral que você tem referente a isso? E pra comentar, nós vamos receber a Dua Lipa. E pra comentar o cenário político, eu vou receber a Dua Lipa. Mano, Duda Dua Lipa, o nome dela é? Não sei. Do Alib. Dua Lipa, né? É bem, né? Do Alipa é a cantora. Não, cara, assim, na minha visão leiga, que eu não sou cientista político, nem analista político, na minha visão leiga de eleitor, eu acho, como nós torcemos, como eu torci lá em 2016, não foi? Sou péssimo de 2016, lembrar, pelo não. impeachment da Dilma Rousseff, achando que ela realmente estava fazendo merda. As pedaladas. As pedaladas fiscais, eu não tinha uma visão, vamos dizer assim, eu estava muito limitado visualmente do que estava acontecendo. Eu achava que realmente todo o problema do país era culpa da Dilma Rousseff, que foi E isso do que a PT. e do PT, que foi isso que a imprensa fez com que a gente acreditasse. Na época da prisão do Lula, tu achou que tava sendo... Tava tudo sendo certo. Eu era lavajatista doente. Eu achava que o Sérgio Moro seria o próximo ídolo do Brasil. Eu achava que ia ter uma praça em Curitiba lá com o nome dele, Praça Sérgio Moro, o defensor da moral e dos bons costumes. É. Eu não imaginava que era essa pataquada toda, essa putaria toda. E você puxando na mente, muita coisa que ia acontecer, a gente não tinha acesso a informações completas. Por exemplo, o cara que pautou o impeachment da Dilma foi o Eduardo Cunha, né? Eduardo Cunha. Isso. O Eduardo Cunha, na época, ele pautou o impeachment da Dilma. A Cunha, pai. A Cunha Renato, porque ele queria ter o orçamento secreto que hoje está na moda lá em 2016. Aí a Dilma, machuda como é, disse que não. Que as emendas parlamentares deveriam seguir o rito de liberação. Ele, emputecido, putinho da vida, pegou e pautou o impeachment da Dilma com a anuência do Supremo. Mas isso daí era aquela questão que a gente tava conversando esses dias? Da pedalada, né? Daquilo que... Onde foi que surgiu aquela história que a gente tava conversando? Qual? Que
pagava verbas para os deputados para estar aprovando coisa do. Era nisso? Não, ali foi o mensalão, né? Foi um mês. Ah, foi antes, muito né? antes, era antes já Dilma. É Foi verdade. parece que foi no primeiro As governo pedaladas do foi o quê Lula. mesmo? Que disse que a Dilma pegava dinheiro da Caixa Econômica para pagar o Bolsa Família e depois pegava o dinheiro da União, né? Aham. Do Tesouro da União e pagava a Caixa Econômica. E não pode, que como a Caixa Econômica é um banco público, Aham. ela não pode emprestar dinheiro para o governo nem pagar a conta do governo. Ah, tá. Ia Tem que- cobrindo o Santos. Isso, cobrindo ela o tem que seguir o rito, né? Tem que Aham. primeiro a União deposita na Caixa e a Caixa repassa para os beneficiários. É. Não a Caixa pagar os beneficiários e depois a União pagar a Caixa. Uhum. Pegaram essa brecha e meteram uma pedalada nos pinhaços do Dilmão. Uhum. Só que o impeachment que o Eduardo Cunha empurrou nas costas dela tinha a anuência do Congresso, tinha a anuência do Senado, tinha conhecimento do Michel Temer, que você lembra, todo mundo lembra, que antes mesmo da Dilma ser empichada, vazou um áudio do Michel Temer treinando o discurso da posse. Era? Eu não lembro. Tem um áudio dele. Que Vou ele... soltar aqui agora. Solta aí o áudio, meu DJ. DJ Sapão. Aconteça o que acontecer no futuro, que é preciso um governo de salvação nacional e, portanto, de união nacional. Estou pensando em manter as conquistas sociais obtidas nos últimos tempos. Antes de ela ser empichada. Aí veio de lá de trás. Isso foi uma birra do Eduardo Cunha, porque ela não quis entregar o orçamento secreto, que hoje chamam de orçamento secreto, que são as emendas parlamentares na mão dele. Uhum. Aí tiraram a Dilma de escanteio, Dilmão de escanteio, por Uhum. conta dessas histórias aí. Inflamou a população. Inflamou a população, por conta de uma passagem, você lembra? Que foi a Isso. passagem que tudo começou naquele pega-fogo. Que como é que cabaré. fala? Não só é pelos 20 centavos, era? Não, só é 10 centavos. 10 é 20 centavos, era alguns isso. centavos, né? Meteram um monte de black bloc, que aquilo foi tudo pago, Ah, logicamente. claro. Você não precisa ter. Qual foi a frase do Gonê, que ficou famosa agora? Você não precisa ter uma inteligência extraordinária. Uhum. Esqueci a frase dele. Mas foi por isso. Aí começou a empichar, inflar a população. Surgiu o MBL, Uhum. Movimento Brasil Livre. Isso. Entre outras castas políticas que hoje estão aí de extrema direita, É. fazendo essa lambança. Tomaram a política de sequestro e fazer essa putaria toda. E tudo começou aí, se a gente E vai olhar, tudo né? começou aí. É. Porque ali foi pra realmente matar o PT e eles não imaginariam que o PT retornaria tão forte. Retornaria tão depois. forte. Mas vamos Eu seguir. sei onde você vai chegar. Vamos também. seguir a cronologia Ah. da história. Aham. Tiraram a Dilma, o Dilmão de escanteio, botaram o Temer, O Temer. o breve vai, porque o Temer, na verdade, foi um fantoche do Congresso. Se Isso. você parar para pensar, tudo que o Temer fez, tudo, aquela reforma da Previdência, reforma trabalhista. E ele tinha uma boa imagem também dentro do Isso, Congresso, né? Tem que ele foi presidente do Congresso muitos anos, Uhum. ele foi deputado não sei quantas milhares de vezes. Uhum. E ele tinha. E falava bem. E falava bem, É. e era posturado. É. E deixaram ele lá e ele botou o orçamento na mão dos deputados. Tanto é Isso. que tudo que ele aprovava passava. Uhum. Tudo que ele criava, manda para lá, forma da Previdência. Passa. Sabe, né? A reforma da Previdência. A gente tem que parar para explicar detalhadamente o que se trata. Que hoje, quem começou a trabalhar de 2020 para cá não se aposenta mais. Uhum. Esquece, pobre. É melhor virar influenciador digital e fazer live no Tic-Tic. É isso mesmo. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, um monte de coisa foi cortada, colocou o Brasil nas commodities internacionais, o petróleo, a preço de dólar, que foi Uhum. quando começou a subir descontroladamente, E, o preço da gasolina. e a direita só trabalhando a favor dos ricos, E né? a direita só trabalhando De em favor empresários, do rico, né? empresários. Do empregador. Isso. É, E o isso pau torando lá e o Michel Temer só fazendo as reformas necessárias. E enquanto isso, se levantando uma população pobre de extrema direita, que eu não sei de onde é que surgiu tanta gente pobre de direita, que eu não sei como. Mas como isso surgiu? não surgiu no governo Temer. Mas já começou ali. Não surgiu A no partir do governo momento que eles Temer. quiseram derrubar a Dilma naquela época, ali, nós pobres, eu falo por mim e por você, a gente já apoiou uma movimentação. Um movimento, exatamente, a gente não imaginava que isso se tornaria o movimento de extrema direita que é hoje, mas se levantou
o pobre soberbo, Uhum. aquele que não tem a consciência de classe. Isso, a Essa consciência é a de classe. resposta. Mas esse nome de extrema-direita não tem esse nome. Não, né? A gente não tem essa visão de extrema-direita. Não. Eu lembro que o Temer falava muito que seriam as reformas necessárias para o país, porque ele não ia se candidatar para uma reeleição. Você lembra disso? Lembro. Que ele queria só era deixar passar a boiada e meter projetos impopulares, que eram assim chamados na época do Michel Temer, e era aprovado. Ele mandava e era aprovado, e a gente nem sabia como era que... Não entendia a maracutaia da aprovação A de internet todos não os tinha uma projetos. força tão grande hoje. Não tinha como força hoje, né? e não tinha a divulgação que tem Isso, hoje. O povo não explicava o que era. Uma reforma da Previdência. Hoje todo mundo conhece de política, Exato, né? uma reforma da Previdência, uma reforma meu trabalhista, a criação das MEIs, né? É capitalismo liberal. Vamos apostar agora na carga de trabalho para pagar por hora o MEI, pejotização, né? Contrato de trabalho para pessoa jurídica. Eu queria saber, foda-se tudo isso. As pessoas só queriam saber Dilma fora do poder, Michel Temer só acurrando o Brasil, foi onde entrou as commodities, milho, soja, feijão, petróleo, tudo entrou no mercado internacional, né? Que parou os preços a preço de dólar. Foi quando começou a subir o preço de tudo. Tanto é que você lembra que há o quê? 10 anos atrás, antes do governo do Temer, o feijão era menos. O arroz, 5 quilos de arroz aqui no sul era menos de R$10. De lá pra cá não baixou mais. É verdade. Foi foi a inclusão desses produtos nas commodities internacionais. Feijão, soja, óleo de soja, tudo subiu. E a gente não tem essa visão, não tem essa noção, sabe? E ele só fudendo o país. Aí, quando teve a eleição de 2020, 2018. A eleição de 2018. Que foi quem? Que o Michel Temer ficou no poder 2016 e 2017. No final de 2016, 2017 inteiro e 2018 inteiro. Que teve a eleição em 2018, que foi onde surgiu o mito. É isso aí. O Bolsonaro. Aquele assumiu em 1º de janeiro de 2019, né? Isso. O Bolsonaro surgiu e o levante da extrema-direita, que assim ficou conhecido hoje, com aquelas pautas idealistas, né? Que chama? Pauta idealista, que era vamos... Não a doutrinação de gênero, não... Mamadeira de piroca. Ele indo pra super pop, falando que sangue de homossexual era mais contaminado, porque o povo não escolheria, se soubesse de quem estava sendo doado sangue, entre um homossexual, que era o Felipe Campos, que hoje apoia ele na época, lembra? Entre ele e o dele, o povo escolheria o sangue dele. O sangue dele. Que foi aquele, né? Aquele boom, e ninguém deu valor. É engraçado, ninguém quis parar o Bolsonaro, porque ninguém sabia que ia chegar onde chegou. Ninguém sabia que ia chegar onde chegou. O povo só achava que era um louco. Isso, porque a fala dele era uma fala muito preconceituosa, só que entre os preconceituosos e os de mente aberta, existe muita gente preconceituosa velada. Que não tinha coragem. Isso. Aí veio a pauta anti-aborto, aí veio a pauta anti... Porque aí já estava muito forte a questão do politicamente correto, né? Do politicamente correto, né? Correto. Isso, exatamente. Aí eles... E o Bolsonaro surgiu nessa época que era contra. Que era para acabar com esse politicamente correto. O politicamente correto. Ele queria acabar com o politicamente correto e queria instituir os padrões ideais do correto. Né? Não existe homossexual. Que homossexual é coisa do demônio, coisa de Satanás. Isso. O aborto, o feminismo, não existe isso daí. Isso. Entendeu? Não existe isso. Aborto, a concepção da vida. O perigo do comunismo no país. O perigo do comunismo no país. A pauta anti-aborto, a pauta anti-gay. Aí teve o perigo do comunismo e a fé. Aí foi onde começou o levante de tudo, porque ele puxou para si uma grande fatia do mercado, vamos dizer assim, que é superior às minorias, às ditas minorias. Porque assim, por mais que você seja preto, seja gay ou seja mulher,
você sempre vai dar dentro de uma grande maioria que são os religiosos. Os religiosos. Você pode ser preto e religioso. E o nosso país, ele é muito bem, tá muito dentro da religião. Tá muito Ou dentro da você é religião. muito dentro, ou você tá muito dentro do protestanismo, ou você tá muito dentro do catolicismo, né? Isso. E ele foi abraçado por todas as religiões. Por todos, espíritas também. Espírita. Porque assim, muita gente não sabe, mas existe. Ó, a igreja a gente já sabe, né? Que não Uhum. aceita homossexual, em cargos de liderança, e muita gente vê lá dentro das igrejas, né? Os Aí ele padres. lutando contra essas pautas LGBT, querendo ou não, ele também já dava força para o evangélico falar: não, as nossas igrejas estão esvaziando, a gente vai ter que apoiar ele alguém. para que volte aos homossexuais, se são homossexuais, eles voltarem a ficar dentro dos armários e ficar dentro da Pra nossa ter o igreja. tratamento Servindo através dentro, da fé. estando dentro do altar, dando bumbumzinho, mas estando em cima do altar, As portas, né, ninguém as sabendo. Portas do armário. E a hipocrisia, né? Chacoalhando, balançando. E a hipocrisia, como sempre, da igreja, Mas desde o tem início. que estando ter lá. a fé e ficar dentro da igreja, porque a igreja. Quem abraçou e fez o Bolsonaro crescer foi a igreja. É. Primeiro a igreja, todas elas. Qual era o primeiro lema dele? Eu não lembro. Deus, Pátria e Família. Foi esse aí ou foi o primeiro? Parece que foi Brasil acima de tudo, não foi? Ah, Deus foi. acima de todos. Brasil acima de tudo, Deus E acima Deus de acima todos. de todos. Isso foi o primeiro, né? Uhum. E o segundo foi Deus, Pátria e Família? Deus, Pátria, Família e Liberdade. Foi a última eleição dele, né? Foi. Mas foi isso. Aí começou o levante do Bolsonaro, que o Bolsonaro não aparecia com 1% nas pesquisas em 2018, subiu Isso. para 5%. Depois, quando ele chegou em 10%, eu lembro até que o Valdemar da Costa Neto falou isso. Que disse que quando ele, por conta própria, ele disse que ia se candidatar, não tinha apoio de ninguém, nem de nada. Uhum. Aí até brincaram com ele, se você chegar a 10%, o partido lhe apoia. E ele, antes de ter a candidatura oficializada, Uhum. ele já estava com 10%. Através desse discurso dele, que era até engraçadinho na época do anti-homossexualismo, Isso. anti-homossexualidade. Tudo era muito brincadeira. E tudo né? muito brincadeira. O CQC, que o CQC deu muita voz pra ele. Faz arminha. É. Era tudo muito brincadeira, muito chacota, e foi atraindo Isso. a credibilidade e caindo no carisma popular, até chegar nas pautas impopulares, que era o anti-homossexual e anti-aborto e anti-feminismo. Uhum. Aí a igreja abraçou. É. E você lembra, eu lembro na campanha de 2018, as igrejas faziam arminha, Era. né? Até hoje faz, né? Aí foi onde surgiu o movimento de extrema direita, que Uhum. naquela época era só os ideais cristãos, né? Uhum. Que a gente já falou, sem essa perturbação que tem hoje de fake news. A Isso. fake news existia, mas não tinha esse nome, que era madeira de piroca, doutrinação de gênero, Isso. né? Isso dentro das escolas, isso sempre existia. E o Bolsonaro foi crescendo. Isso. Enquanto isso corria na outra frente, que o Lula iria ser o candidato. Era. Só que o Lula estava preso e inelegível. Uhum. Todo mundo sabia disso, que estava no meio político. Ele Porque deixou... aí, antes de o Bolsonaro entrar, no 1º de janeiro de 2019, teve a Lava Jato, se levantou a Lava Jato, Aham. né? Foi procurado provas, foi buscando tudo que Isso. podia para fazer o quanto antes deixar o Lula inelegível, né? Para ele Isso. preso, para que ele E não se preso, candidatasse. inelegível. Tanto que fizeram o quê? Várias coisas que não podiam ser feitas, como grampear o telefone da Dilma Da na Dilma, época, que era errado. Isso, divulgar conversas dela. Porque queriam, na verdade, Utilizou o maior jornal na época, que era o Jornal Nacional. que a Globo tava... Que a Globo tava querendo também, a Globo né? tava querendo tirar o Lula da jogada Isso. também. Porque, querendo ou não, o PT era muito populista, né? Exato. Aí eles queriam uma coisa mais... Querendo ou não, a Globo é uma empresa. Então ela Isso, vai querer e porque também, né? a fala que tinha nos bastidores da época era que o PT ele queria a regulação da mídia, que hoje vai ser regulada. E que ia ser de qualquer forma, né? Iria ser de qualquer forma, mas só foi antecipado. E quem incentivou, engraçado, pulando um pouquinho da cronologia, não esqueça, a gente tá falando da campanha de 2018. Uhum. Pulando um pouquinho pra frente, quem antecipou e deu força para a regulação da mídia foi a extrema-direita, que lutava contra o PT, que queria fazer isso lá em 2017. Isso. Porque o Lula queria realmente regular a mídia. Não sei se era uma visão de futuro que ele já tinha. Mas a regulação... Que um instrumento na mão de doido podia dar muito Isso. nisso. Mas a regulação da mídia é uma Ou coisa era que falta de respeito. Mas eu acho que ele já começou a flertar com essa história da regulação da mídia, já foi por conta da tendência mundial.
Porque eu não sei, não A nem Europa pesquisei. inteira, França, Os Estados é tudo Unidos regulado. também Os Estados tem, Unidos tem também. regulação da mídia. Porque a né? regulação da mídia, Não. essa palavra é muito forte, as pessoas pensam que não vão ser Que é uma vigiadas censura, 24 horas, né? é um tipo de censura, mas não é. Não é. É para criar leis Uhum. para que as pessoas se comportem dentro da internet como se comporta na vida. Porque assim, por mais que você faça alguma coisa comigo, eu não posso te chamar seu preto, viado, macaco, arrombado. É. Não posso falar isso. É crime. É crime. É, Eu porque tenho que- até a internet tem que ser uma terra com lei, né, Cláudio? Isso. Aí era isso que... Não. Aí era isso que acontecia. É. Que acontece até hoje, né? Que a mídia aos poucos tá sendo... O povo tá procurando o caminho para isso. É. Que todo mundo sabia que... Todo mundo falava isso lá em 2018. Internet é terra sem lei. Uhum. Uma pessoa tinha 15 mil perfis dentro da internet. Um era Deus, Pátria, Família, eu sou crente, eu glória a Deus, Uhum. né? No outro perfil era da Umbanda, no outro perfil era católico, no outro perfil era gay, no outro Isso. perfil era uma mulher, no outro É. perfil era... E tinha vários perfis. A regulação da mídia, ela envolve isso, mudando um pouquinho da história, só pra gente continuar. Ela tem essa questão de que tem que ser um perfil por CPF. Não. O que o correto seria, né? Isso, mas só que isso daí, as grandes... Como é que chama? Big Tech, né? Que chama? As Uhum. Big Techs, elas não vão permitir que isso aconteça, porque isso ia reduzir drasticamente o número de pessoas que frequentam a rede. Não, Porque- mas não era O- limitar, Não, mas não era não. limitar a uma conta por rede para pessoa, Não. mas pelo menos para ter o registro de uma pessoa. o que eles querem é rastreabilidade. Uhum. O Mano J pode ter 15 mil perfis, se ele quiser, mas todos os perfis dele vai estar ligado a um e-mail, que vai estar ligado a um CPF, que vai estar ligado a alguma coisa que vincule ao Mano J. Isso. Entendeu? Uhum. É isso que eles querem, essa rastreabilidade que as Big Tech não querem fornecer pela privacidade dos usuários. Não, mas tá Aí o que correto. acontecia? O que acontece muitas vezes, né? Que hoje agora tá mais difícil. Eu chegava, esculachava você, conhecendo você como anônimo, com um perfil lá que você nem imaginava, e pessoalmente, meu amigo, olha que filha da putagem que fizeram, Uhum. e nunca ia saber que seria eu. É. Hoje não. Você pode solicitar a quebra, saber que aquele usuário está alocado em que IP, Isso. e você pode processar Todo mundo aquela tem pessoa. acesso hoje em dia, né? Exatamente. O que levava muito tempo na época que vazaram até as fotos da Carolina Dickmann, demorou Isso. meses para descobrir de onde Isso. Lá em 2018 isso era utopia, era um Uhum. sonho. Hoje Sabe, a em dia- internet era terra sem lei. É. Aí surgiam as histórias da mamadeira de piroca, etc, etc. É que o que alavancou muito na época o Bolsonaro do poder para ele ganhar as eleições foi por conta das fake news que não tinham a regulação, não tinha um rastreamento. Até- Aí teve lá, como era o nome que eles chamavam? Existia um nome que falava não era o núcleo, era não sei o que do Gabinete do o ódio. gabinete do ódio. Isso, o Que gabinete isso do ódio comprovadamente, de acordo com a Joyce Houseman, existiu mesmo, existiu né? mesmo. Não, mas É. isso já quando ele ganhou. Você não viu não que depois que foi descoberto isso, que depois que começou a desmantelar muita coisa, acabou essa hashtag que colocava sempre lá 10, 15 hashtags que era tudo que tudo enaltecendo o bolsonarismo, a extrema Mas direita. o porquê? Deixa eu falar o porquê. No meu entender, em 2018, na campanha do Bolsonaro, ele teve do lado dele pessoas que tinham um conhecimento muito forte da internet, que eram os filhos. Os filhos dele é de uma outra geração, a geração da internet. E teve investimento também de grandes Isso, empresários, e né? teve muito investimento. Foi aí que ele começou a crescer e aparecer mais. É. Quando ele realmente teve acesso ao dinheiro para fazer a campanha, ele começou pela internet, que o tempo de tela dele era minúsculo na televisão. Isso. E naquele tempo, o STE, que é o Supremo Tribunal Eleitoral, ele não tinha regulação para fiscalizar fiscalizar a internet, não. Era. O pau comia solto na internet. não Enquanto tinha. isso, na época, o PT era fraquíssimo na internet, né? Até hoje. Até hoje é fraco, Até né? hoje. E o Bolsonaro, querendo ou não, o bolsonarismo em si, quando começou a surgir naquela época, ele atingiu essas massas de internet, É. entendeu? Uhum. Aí aquele Zezinho que tinha 15 perfis, que era crente, que era o da Umbanda, que era gay, que era tudo, ele comentava com todos os perfis, É. entendeu? E não queria nem saber. E foi assim que ele cresceu. Enquanto isso o PT defiava, Uhum. porque, querendo ou não, o Haddad é muito fraco de debate.
O Haddad não tem presença, o Haddad não tem voz, o Haddad não sabe falar, não sabe pra... Inteligentíssimo. E inteligentíssimo. Ele tem bons argumentos. Quando Mas- ele é confrontado, ele tem bom argumento. O problema é que ele não tem sabe confrontar. força. Isso, ele não tem força na voz, não tem Ele fala. é bom para ser confrontado, mas para confrontar ele não é bom. É. E isso, para ganhar uma eleição, é horrível. Exato. Né? Vamos pular um pouquinho para a campanha de 2022. Não esquece, a gente está na campanha de 2018. Você lembra do debate do Lula com o Bolsonaro, como era? Que o Lula, ele, vem pra cá, Lula, não quero saber de você. Uhum. Você pode falar aí, sabe? Ele era corte seco. O Haddad não, ele tem uma passividade que não agrada a todo mundo. Uhum. Ele não sabia desmentir, entendeu? E ele foi muito... E todo mundo veio com aquele slogan de Haddad é Lula. Uhum. Não era pra votar no Haddad. Porque na época o Lula estava manchado, ainda não tinha sido comprovado nada. E todo mundo era lavajatista. Todo mundo acreditava que o Sérgio Moro era um juiz idôneo. Tá aí com os tantos e tantos documentários que surgiram, E né? ele da Todo Lava mundo Jato. pagando, Jornal Nacional lá nas primeiras, nas chamadas, os jornais tudo falando sobre o Lava Jato. O Sérgio Moro foi chamado de herói brasileiro. O herói brasileiro. Sabe? E as campanhas, não, como é que chama? As passeatas que tinha. Uhum. Que era o Bolsonaro e o Sérgio Moro. É. Né? Uhum. E o Bolsonaro levou. Isso. Entre trancos e nós tínhamos opções tão boas em 2018. Por exemplo. O Ciro. Apesar Ciro. que o... Se eu não me engano, não, tinha não. Porque tinha o Ciro, tinha o Almoedo, não era? O Amoedo, que era Do Novo. do Novo, Partido Novo Nós nunca temos boas opções em política. É a história daquele do Aécio lá, que um monte de gente foi apoiando o Aécio, né? Até os crentes da época. Quem apoiou o Aécio lá naquela eleição com a Dilma, apoiou o Bolsonaro. Apoiou o Bolsonaro. Tanto que até o André Valadão, que eu tava vendo, eu não lembrava, no jingle que fizeram do Aécio lá, o André Valadão, como sempre torcendo sempre lado do lado errado. errado do time, ele lá cantando a Não, musiquinha. do lado que ele acredita que é certo. Não vamos julgar também. Não. O único lado certo pra ele. O único. Que é esse o erro, né? Da extrema-direita. Põe uma venda e não quer saber de lado nenhum. É só o lado que eles acham que estão certo. E não tem argumento suficiente pra... É famoso, né? Como é que chama? Pagar pau pra política. E a extrema é a extrema dos dois lados sempre, né? E a Porque extrema quando você fala assim, nenhum nem outro, é bolsonarista. é bolsonarista. Né? Não tem um pensamento crítico de consciência de classe, não. O que eu quero pra mim? Não, eu quero um país que eu possa comer bem, que eu possa morar bem, que eu possa pagar uma conta de luz decente dentro da minha realidade. E que eu tenho orgulho de ser, né? E Brasileiro. se eu né? ganhar bem, que eu pague R$1.000 de conta de luz, R$1.000 de conta de água, mas eu tenho condições de pagar esses R$1.000, Isso. entendeu? Uhum. Não você receber um salário mínimo de R$500 de conta de luz e votar ser de extrema direita. Isso daí não faz a conta não fecha. Você tem alguma coisa que não está batendo. Se você é pobre, ganha um salário mínimo, mora numa casa, paga R$800, estou estando baixo de aluguel, paga R$500 de luz. E recebe um aumento de um salário de R$12 e bate palma. Exatamente. A conta não fecha. Não foi R$12, não foi o aumento? Foi 42. Teve um reajuste. O menor reajuste do Bolsonaro 42, se eu não me engano. Sim, aí a conta não fecha. Aí você tem que ter o senso crítico, o pensamento crítico e saber que... E ter uma coisa na sua cabeça, consciência de classe. Você sabe que aquela classe, do jeito como está sendo conduzido, você não faz parte daquele gancho. Né, cara? Uhum. Porque assim, não, se o projeto de governo que tem, por mais que eu tenha uns ideais, os meus ideais, as minhas convicções, mas eu tô morando mal, eu tô comendo mal, eu tô vivendo mal, então esse governo que tá aí tá me fazendo mal. É isso mesmo. Isso chama-se consciência crítica e consciência de classe, que o povo não tem. Enfim, vamos voltar à cronologia da história. 2018, Bolsonaro ganha. 2019, Bolsonaro assume. Aí começa um dos anos mais terríveis do Brasil. 2019. O Bolsonaro começou dizendo que ia reduzir, ia deixar só 15 ministérios. Que durou 3 meses, parece. Se eu não me engano. Você pode pesquisar aí, que realmente. Foi. Ele conseguiu reduzir, enxugar os ministérios, deixou só 15. Que durou 15 dias, depois criou mais 5, mais 6 e foi dobrando. Uhum. Não conseguiu segurar a palavra. Começou a se vender pro Centrão. Botou o Sérgio Moro como ministro da Justiça. Durou quanto tempo o Sérgio Moro? Acho que não durou um ano, não foi?
Não, acho que não, né? Não. Aí ganhou Sérgio Moro, ministro. Era um ministério técnico. Uhum. Era, você lembra que era a história do ministério técnico. Colocou Sérgio Moro, que era juiz, que pediu Era exoneração do cargo de juiz para ser ministro isso. da justiça. O cu dele lá em cima, né? Era do Sérgio Moro, Esse. parecia um pavão. Oxe, Sérgio Moro. Ele tem até uma frase que o Bolsonaro disse que o Sérgio Moro antigamente pescava com anzol, agora ia poder pescar com rede para prender bandido. Aham. Qualquer bandido bom é bandido morto. É, Né? é isso mesmo. Bandido bom é bandido morto. Paulo Guedes, ministro da Economia, um dos maiores economistas do país. É. Não é isso? Uhum. Tinha. Quem era que estava na saúde, meu Deus? É só pesquisar, vamos pesquisar aqui. Aí tem aquele cara lá, o Marcos Pontes, no Ministério de quê? Da Ciência, que ele era Isso. astronauta, né? Isso. Deixa eu ver. Deixa eu pesquisar aqui os ministros. Pesquisa. Aí vamos para a lista de ministros do Bolsonaro. Os primeiros ministros do Bolsonaro. Aí teve na Casa Civil. O primeiro ministro da Casa Civil foi o Onyx Lorenzoni. Uhum. Eita, puxa Que ele saco. era... O ministro da Casa Civil, da Mas ele era o quê, presidência. será? Qual era a profissão dele? Porque ele é bem É técnico, deputado, né? Ele é deputado porque a Casa Civil era a integração política. né? Uhum. Aí ele era quem fazia as articulações políticas. Mas qual é a formação dele? Ele deve ter uma formação. É, deve ser. É aquele que estava Eu sei. competindo com o Leite, que era cargo técnico. Aham. Político com político. Ministro da Economia sempre foi Paulo Guedes. Paulo Guedes. Paulo Guedes era o ministro da Economia. Nem enriqueceu no governo Bolsonaro, No- graças a ele Deus, disse né? que tinha tudo para dar certo porque eles roubavam menos que o PT. Uhum. O ministro do Trabalho, o primeiro que foi o Onyx Lorenzoni, também ele acumulava função, era? Acho que era. Aí veio o ministro da Ciência e Tecnologia, que era o Márcio Pontes, né? Nossa. Cargo técnico. Marcos Pontes. Uhum. Mas isso daí são os primeiros do Aham. cargo técnico, porque todos esses foram substituídos, com exceção do Paulo Guedes. Uhum. Né? Foi isso mesmo. Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que agora ia deixar de caçar de rede, de anzol e ia caçar de rede, Aham. porque era o melhor juiz do país. Isso. A Tereza Cristina, né, que é a ministra da Agricultura, que ela é aquela que é envolvida com o povo do agro até hoje. Uhum. Aí vem aqueles outros que não tem muita moral, né? É. Que é o Segurança Institucional, que sempre foi Augusto Heleno, o ministro da Defesa, e o primeiro foi o Fernando Azevedo e Silva, tudo coronel Uhum. do Exército. Relações Exteriores, E ele sempre ele flertou Araújo. com com golpe. com o exército, Isso. com né? Cara, Ele sempre foi muito bem arquitetado, porque um dia ele queria pedir apoio a eles, porque eles sabiam que lá na frente ia dar merda, ele queria isso. apoio. Aí, Só que ele não sabia que lá na frente eles iam tirar o apoio. exato. Aí vamos continuar a lista. Ministro da Saúde, o Mandetta, Luiz Henrique Mandetta. Grande Né? Mandetta. Isso. Aí vem os outros. Secretário da Previdência, esse aqui não fala não. E Ministro da Educação. São dois ministérios que depois a gente vai comentar, que é o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde. Esses deram show no governo Bolsonaro. É. Quem era o da educação aí? Do início. Aí o ministro da Educação do Bolsonaro, o primeiro foi Carlos Alberto dos Santos Cruz. Ah. Esse foi o primeiro ministro da Educação dele, que era militar, né, se eu não me engano, ele. É. E queria fazer tudo... Deixa eu ver. Não, ministro da Educação primeiro... Tô mentindo, minto. Foi... tem um aqui... O Ministério da Educação foi o que mais sofreu no governo do Bolsonaro. Porque, ó, tem um cara aqui chamado Ricardo Velez Rodrigues, que não tem nem foto dele, que foi o ministro, que ele ficou de janeiro de 2019 até abril, ficou 4 meses. Uhum. Aí depois Mas por que foi esse buruçu mesmo? porque ele só pegava a pessoa desqualificada para o Ministério da Educação. Foi o ministério mais desleixado que ele já teve. Aí veio o Abraham Weintraub. E lutavam contra nas escolas. A doutrinação. A doutrinação na escola e a única coisa que eles meteram foi a escola cívico-militar, né? Cívico-militar. Foi o que mais meteu aí, que até hoje ainda tem umas sobras por aí. Cara, e era Que uma disseram que é um gasto para os cofres públicos para manter essas escolas, né? Exato. Cara, e era uma lambança tão grande esse Ministério da Educação. Tu lembra do Abraham Weintraub? Lembro desse abençoado aí. Intrigado de sangue a fogo do Bolsonaro hoje, né? Tá, né?
Ele passou 1 ano e 2 meses como ministro da Educação. Aí depois dele veio o Carlos Decotelli. Tu lembra? Que era um negão. Não lembro. Lembra? Lembro não. Carlos Decotelli. Ah, Ele é lembro. bem parecida da história daquela mulher do meme que disse que Isso. fez. Não, eu fiz uma tese de doutorado em Harvard Aham. e descobri que tinha um monte de mentira no currículo dele. Lembro. Aham. Ele passou 5 dias. 5 dias só passou, Aham. foi? De 30 de junho de 2020 a 30 de junho de 2020. De 25 de junho de 2020 a 30 de junho de 2020. 5 dias. Aí depois colocaram o Antônio Paulo Vogel, que é interino, que ele passou 1 dia só. Ó, ele passou dia 20 de junho de 2020 e depois foi 30 de junho de 2020. Era um tapa-buraco. Esse foi o ministério mais desleixado do governo Bolsonaro. Um bagunçado. Não deram a menor credibilidade para esse ministério. E sem contar que era na época já da pandemia, esse troca-troca, né? O povo Isso. tudo, as crianças tudo em casa, os jovens tudo em Era casa. uma bagunça. Aí veio o Milton Ribeiro. Aham. O Milton Ribeiro realmente era professor, né? Que foi o que mais durou. Ficou até o final do. Foi de 16 de julho de 2020 a 28 de março de 2022. Olha, durou bem. Durou bem, ele era professor. Uhum. Ele foi o que mais durou. Aí depois veio. O último foi o Victor Godoy Veiga, que ficou até o final do governo dele. Uhum. Aí vem os secretários de governo, né? Os puxa-saco, o Ministério da Infraestrutura, que foi o Tarcísio. Regina Duarte, acabaram com o Ministério da Cultura e fizeram o que? Ela ficou com qual pasta? Não, ela ficou com a cultura, qual foi que acabou? Foi o Ministério da Cultura. Que acabou? Aham. Entrou em qual pasta? Que era secretaria, né? Virou secretaria. É, E tinha uns loucos, né? Dentro dessa secretaria ainda tinha uns perturbados, que tem um ministério e tem a secretaria, que tem um louco lá, é porque metida nazista. é aquela história, né? Tudo do governo, tudo, absolutamente tudo no governo Bolsonaro, como sempre, desde o início, é bancado em cima de De hipocrisia. hipocrisia. Vamos enxugar a máquina pública. Aí dá a enxugada no início, depois vai abrindo. Quando a gente vai olhar, dentro de uma pasta tem um monte. Parece as minhas pastas do Windows aqui em casa. Uma dentro da Abre outra. uma, tem umas 70 dentro, E a, sabe? gente, e a gente só tá comentando sobre o governo, tá entrando nas polêmicas, né? Porque Aham. nesse inteirinho aí desse Ah, governo, sim, a gente vai ficar conversando sobre o governo até o teve final do um ano. monte de polêmica que tirava um, botava, dizia que roubou, o Bolsonaro dizia que não roubou, e ficava. E sim, e dentre tudo isso, você falou aí que é o ministro da Segurança, da Justiça, né? da o Sérgio Justiça, Moro, o Sérgio Moro. que ele era lá para pescar com rede, mas Mas que Bolsonaro disse que acabou com a Lava Jato por não ter corrupção no governo dele, né? foi isso mesmo. E engraçado E a que briga, né, que ele teve. isso, O Moro começou a falar, chegou a falar em corrupção dentro do governo dizendo que o Bolsonaro dele, não deixava, né, ele ele trabalhar, investigar, trabalhar. dando uma margem que ele tava passando pano nos filhos, né, Exatamente. em questão das rachadinhas no Rio de Janeiro. Isso. Eu não sei o que foi que aconteceu, eu não sei se o Sérgio Moro, ele tá hoje apoiando o Bolsonaro só para ele pegar a fatia do bolsonarismo para ganhar, ou se ele foi ameaçado de alguma forma. E ele vai se candidatar, né? Aqui, pelo governador do Paraná, né? É, e vai ganhar. E como a gente conhece como é o Paraná, ele vai levar, né? Vai levar. E talvez leve no primeiro turno. O Sérgio Moro vai levar no primeiro turno o governo E do é o Paraná. último governo do Ratinho Júnior, né? É o último. Aí o Ratinho Júnior vai se candidatar ao Senado, né? Aí o Ratinho Júnior. Vai se candidatar à presidência, não? Não. Ele não se candidata agora à presidência. Não, né? Não, eu acho Porque era um nome, né? Que estavam colocando, né? Mas ele não vai. Sabe por que ele não vai? Porque ele é muito inteligente, o Ratinho Júnior. Ele vai primeiro conhecer Brasília. Ele vai ser senador para ficar de dentro lá. Pra ver como é que funciona. Isso, para ver tudo, como é né? que funciona. Se ele se candidatar a presidente, ele perde. Mas se ele for senador e se projetar para o Brasil, Mas ele vai receber apoio, será? O Moro do Ratinho? vai. Acho que vai ser uma dobradinha ali, viu? Ah, então ele leva de Vai primeira. ser Sérgio Moro. Qual é a outra pessoa grande pra tentar. Sérgio Moro. Da direita? Não, pra bater com o Moro. Da esquerda ou. Não até- tem. Não tem, né? Nome forte, né? Não Requião não tem mais força. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul não tem nome de esquerda. Apesar que Ah, não, só em prefeituras que ainda tem uma chance, né? Prefeitura ainda tem uma leve chance, mas assim. Mas tu acha que isso não tá mudando, não? Não. No Sul, não. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, essa eleição ainda vai ser de extrema-direita. Ainda vai, a Ainda gente vai vai. sofrer um pouquinho, Ainda né? vai. Ainda vai e não vai ter, não.
sim, o Sérgio Moro só ficou 1 ano no governo dele, que foi quando ele fez aquela. Isso. Como é que chama? Não é uma live, é aquela entrevista, não. Como é que chama aquilo que ele fez? Um discurso lá. Que Nossa. juntou toda a imprensa. Isso, que foi pra deixar o cargo, isso, né? pra deixar o cargo, esculachou com o Bolsonaro. Foi. Que ali foi um rompimento feio deles. Foi. Eles saíram brigados de lá. E deixou. E veio a pandemia em 2020. Teve a pandemia. A pandemia. O ministério que se destacou na pandemia, nos 2 anos de pandemia, foi 2020 e 21. 2021, né? É. Fechou em 2021, vamos colocar 2 anos de pandemia. Deu umas rasteiras ali em 2022 ainda. Porque, né? Isso, foi o Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde foi a estrela. Só em números foram quantos, hein? Ministro da Saúde? É. Começou com Mandetta, 1, 2, 3, 4. Foram 4 ministros da Saúde. mas bem pesado, né? Isso. Ó, o primeiro ministro da Saúde foi o Luiz Henrique Mandetta, que era médico, sanitarista, se eu não me engano. Tinha um conhecimento mesmo de medicina. E Sim. os protocolos do Covid, Ele seguia. adotou. E não, ele adotou Ele seguia conforme a OMS. a OMS, né, porque cara? ele sabe, né, a merda que pode dar se você não seguir os protocolos. Aham. E o Bolsonaro, em 2020, ele estava transtornado. O poder consumiu ele de tal forma que eu percebia que o voto foi mal aplicado naquele tempo, quando ele começou, porque já nas eleições ele já destratava a Rede Globo, as emissoras, descredibilizava as emissoras, Montou o curral, TV, montou o curralzinho e tal. não deixava a mídia mais entrar dentro do palácio, Isso. né? Enquanto ele estava tentando manipular a mídia, e conseguia manipular a mídia, né? No horário do Jornal Nacional, ele fazia live presidencial Isso. para trazer todo mundo para ele. Enchia de dinheiro as emissoras que apoiavam o governo dele com aquelas que queriam se tornar a nova Globo. Isso. Rede TV, SBT, Band. A Band teve uma época que se vendeu o E a Rede bolsonarismo. Record. E criou a emissora dele, né? A Jovem Pan. Uhum. Porque a Jovem Pan foi uma emissora criada para o Bolsonaro, pró-Bolsonaro, para Isso. sempre Bolsonaro. Isso, não existia um. Não era um jornal imparcial, Não, né? era para o Bolsonaro, com Bolsonaro, pró-Bolsonaro, sempre Bolsonaro. Isso. Até o Bolsonaro perder, ela definhou, É. né? Uhum. Porque do mesmo jeito que o povo fala que a Globo recebeu muito dinheiro na época da ditadura, a Jovem Pan recebeu muito dinheiro no governo Bolsonaro. É. Aí o ministério que se destacou no governo de 2020 a 2021 foi o Ministério da Saúde do Bolsonaro. Porque era uma zona aquele ministério. Teve um pouquinho de segurança a pandemia quando o Mandetta tava. O Mandetta, ele falava uma coisa... Mas o Mandetta, quando saiu, não estava tão no ápice, né? a Covid. Não, quando o Mandetta falava uma coisa no início da pandemia, Uhum. o Bolsonaro falava outra, destratava. E sabe o que é engraçado da pandemia? Que o Bolsonaro era contra o carnaval, porque disse que tinha um vírus que estava vindo aí Isso. e ia espalhar para o mundo inteiro. Ele sabia, ele tinha essa consciência. Inclusive, hoje ele podia estar sendo presidente. Exatamente. Se ele tivesse agido bem dentro da pandemia. Dentro da pandemia, ele tinha se reeleito fácil, ele tinha dado um golpe que ninguém sentia. Ele tava igual o Zelensky lá na Ucrânia. Até hoje estava presidente e não precisava nem de eleição. Uhum. Porque, cara, ele foi muito burro. Foi. Mas é por conta do poder. O poder corrompeu O poder ele, né? corrompeu, consumiu ele, a família dele. É. É o poder pelo poder. Não Ele souberam agir, não, ali. Ele né? ficou embriagado com o poder. Porque eu lembro que no carnaval de 2020 o Bolsonaro falou que não queria que tivesse carnaval Aham. por conta do vírus e por conta de que ia desperdiçar dinheiro por conta de coisa cristã, Aham. né? Ele não soube aproveitar esse momento, que depois do carnaval, em março de 2020, estourou a pandemia, Isso. né? Aham. Aí quando o Aí ele pegou e falou, né? Eu tinha avisado, o pessoal, as pessoas começaram a falar muito, apoiadores dele. Ele já tinha avisado já ali. tinha avisado, e realmente ele tinha avisado. Aí quando vê os protocolos do deixa disso, depois a gente vê a economia, os outros ministros no ouvido dele, ele não foi ouvir o ministro da saúde. Porque, cara, você tá num país... O momento da pandemia era um momento de exceção. Se o Brasil entrasse em recessão, como a Argentina, o povo ia entender. Uhum. Entendeu? O povo ia bater palma pra ele se morresse 5 pessoas por dia e o país fudido, passando fome. O povo dizia, não, ele preservou a vida, realmente. Isso. Aí ele deu ouvido à economia, o Paulo Guedes aqui fervendo o juízo dele. Uhum. Ele não quis... Porque eu acredito que o Paulo Guedes, do jeito que ele é,
Dinheirista. visionário por dinheiro, Por dinheiro. aí ele viu uma grande oportunidade de ganhar dinheiro para o país não quebrar naquele momento. Mas perdeu vida e quebrou do mesmo jeito. Perdeu o vídeo e quebrou. Ah, poderia estar pior se não tivesse. Não. Cara, aquele momento, se o Brasil dissesse assim, a gente vai deixar todo mundo milionário. Uhum. O povo não ia nem ligar, porque a pandemia realmente foi um momento de exceção. Foi um ano que ele poderia fazer o que ele quisesse. Sabe? Dizendo que era pra pandemia que o povo ia bater palma, o mundo ia bater O pessoal palma. ia escutar, né? Ia escutar. Só que ele foi tão burro, tão imbecil, tão corrompido pelo poder, que uma coisa que ele previu lá atrás, ele se tornou contra 2 meses depois. É. Porque se ele tivesse abraçado o Mandetta, entrado com os protocolos, cara, aquele bicho tinha saído entupido de dinheiro, muito rico, de roubalheira, Aham. sabe? Do mesmo jeito que ele roubou. Tinha ganho a eleição de 2022. É. Se quisesse, tinha dado um golpe de Estado para ficar mais 10 anos enquanto Ele- não se recuperasse. A propaganda dele seria toda nisso, né? Isso, e a Priorizamos as vidas. E a gente ainda tava, hoje, o mundo todo livre da pandemia, a gente ia estar na pandemia, ainda com o Bolsonaro tava no poder dizendo que ainda tava cuidando, Aham. entendeu? Ah. Mas foi muito burro, ele não soube utilizar o momento da pandemia. Às vezes, quando a gente tem fé, a gente sabe, né? Às vezes É o próprio Deus que confunde a mente, que embaralha a mente porque dele. imagina, porque cara. se ele tivesse esse pensamento, esse conhecimento, a gente tava igual a Venezuela hoje. Uhum. Ele estaria no poder até hoje com a história da pandemia. É. Só que confundiu a mente dele, embaralhou os neurônios dele, ele não quis nem saber de pandemia e demitiu o Mandetta. Acho que o pau torava com aqueles dois, sabia? É, cara. Porque o Mandetta disse que dizia uma coisa, ele dizia outra. Teve até uma live, né, que ele disse que era uma gripezinha. Disse que ninguém sabia, só foi puxar saco. Foi que live, não, organizou. ele fez um pronunciamento, né? Na televisão. Aquele pronunciamento dele, ele disse que ninguém sabia. Nenhum ministro sabia, só quem sabia eram os assessores dele. Fez tudo escondido. Aham. Aí depois de Mandetta veio o Nelson Taj. Oh, meu Deus. Foi um coitado, né? Passou um mês. É, porque vem um aí que eu não suporto. Qual é o próximo? Eduardo Pazuello. O Pazuello. Cara, o Pazuello pra mim. E se eu falar pra você que o Pazuello, ele passou quase um ano. Uhum. E o Pazuello, ele ficou no ápice da pandemia. Foi, né? Na gestão dele do Ministério da Saúde que teve mais mortes. Uhum. O Pazuello não sabia fazer nada. E era debochado. E era debochado e era De puxa-saco. puxar saco do E Bolsonaro. o presidente Cadê ele falando nisso, hein? é deputado estadual federal. É deputado, é? Federal pelo Rio de Janeiro. É, Rio de Janeiro, como sempre, escolhendo bem os candidatos. Exato. Parabéns, meus amigos cariocas, né? Não, mas pior que os carioca, pelo menos, eles votam nos dele. E São Paulo, que elegeu um carioca para ser governador. Que não sabe de nada Que da não história sabe de São Paulo. Eu achei aquilo dali o ápice da imbecilidade. Eu tenho até um respeito pro paulista. Ô, cara, mas vamos ficar caladinhos, sabe por quê? Não vamos nem falar disso, porque olha o que aconteceu ontem. Olha a grandiosidade do que aconteceu ontem. Onde? Você levar um bandeirão no dia 7 de setembro, um bandeirão Ai, meu americano, Deus do céu. para o dia o 7 de A setembro, independência do independência Brasil. do Brasil, você levar uma bandeira Pegou americana. tão mal aquilo. Sabe, você ainda quer falar de paulista, o brasileiro, essa síndrome, a gente sabe que brasileiro tem síndrome de vira-lata, né? A gente Mas aquele pega, bandeirão da Paulista foi doentio. a gente pega, eu sempre vou nas redes sociais e vejo, né? Porque eu não gosto de funk, porque é brasileiro, ninguém gosta de funk. Aí vai e valoriza algum tipo de qualquer merda americana, só porque é de fora, né? É isso mesmo, você vai. Vai e só valoriza as coisas de fora. Aí não valoriza o ritmo musical brasileiro, né? O forró que a gente que aquele tem do aqui. norte, o ragatanga. Ragatanga. Tudo que é brasileiro eles É. só valorizam coisa de fora. É um lambibota de fora mesmo, É isso. né? É, E sem contar que é brega, né? A bandeira do Brasil misturada com a bandeira dos Estados Unidos é a coisa mais brega. Tu viu que eles fundiram as duas? Que negócio nem velho vi. feia. Fizeram uma bandeirona que o Brasil se funde com a dos Estados Unidos. Onde é que o verde e amarelo vai fundir com o verde e engraçado azul? que a nossa bandeira nunca seria vermelha e eles querem meter porque os Estados Unidos é vermelho, azul e branco, É isso mesmo. né? Querem Uhum. meter o vermelho lá. O brasileiro em si é muito imbecil, e tá ficando pior. Tá. Burro, tá ficando burro, imbecil e violento. É isso que o brasileiro tá. E foi no governo, na gestão do Pazuello que teve a crise do Amazonas. Daquelas mortes lá. Isso que o povo tava morrendo, que disse que estavam entubando o povo sem
Anestesia, você lembra? Isso, que faltou os oxigênio. Faltou aquele desespero. oxigênio. Que até o Whindersson na época acho que mandou, não Mandou, foi? exato. Um aviãozinho. Não só faltou oxigênio, disse que estava faltando medicamento, porque para você entubar uma pessoa, você tem que aplicar acho que é anestésico que se chama. Um remédio que deixa o povo todo dormente, porque enfia um ferro na garganta e empurra um balão lá dentro dos pulmões dele. Uhum. E tava faltando aquele para deixar o povo dormente lá. Aí disse que o povo entubado acordando com na garganta. Imagina, velho. Aí foi o horror, foi na gestão do Pazuello. Aí reclamaram tanto que colocaram o Queiroga. O Queiroga foi o último, Marcelo Queiroga. Foi o Queiroga mesmo. O Marcelo Queiroga é um médico realmente, ele é lá de Fortaleza. Ah, lembrei do Queiroga. Que o Queiroga, ainda. isso, mas o Queiroga, as pessoas não se tocam. Acho que nem o próprio imbecil do Queiroga se tocou. Porque ele foi colocado para ser bode expiatório, porque quando ele chegou estava no ápice da pandemia. Né? Queriam que ele recebesse toda a carcada de tudo que estava acontecendo. Só que quando você tem experiência, quando você se importa, o mínimo de conhecimento que você tem já melhora. E o Queiroga deu uma estabilizada. Você lembra disso? Que foi quando o Queiroga chegou. Foi como começou a vacina. Começou a vacina, começou a entrar vacina, comprar vacina, né? Que tem o escândalo das vacinas, que o povo esquece também, né? Da Covaxin. E o Queiroga ficou até o final do mandato do Bolsonaro. E nesse interim, tudo o que acontecia, do vucu-vucu da pandemia, essa perturbação mental do Bolsonaro, essa troca de ministro toda, ele tocou numa ferida que foi onde começaram a abrir o olho, mexer com o STF. O STF. Foi aí que começou, né? Foi aí que começou, dentro do governo dele, nesse interim, nesse meio tempo, de 2019 a 2021. O Bolsonaro só mexendo no vespeiro do STF, só mexendo no vespeiro do STF, que eu lembro até que comentei com você, disse, olha, isso daí não vai dar merda, porque ele começou a mexer onde ele não devia. Porque isso é um projeto de poder realmente fascista. Você descredibiliza a mídia, primeiro, depois você descredibiliza o judiciário, para o que você dizer ser a lei, e nem o judiciário vai ter força de falar contra. Claro que no Brasil é diferente, né? E sempre a mesma arma, né? A descredibilização da mídia. Da mídia e depois do judiciário. Do poder, porque né? qualquer coisa você vai ser vítima e a mídia é você quem vai determinar. Aí foi onde começou e foi onde o próprio STF começou a despertar e começou o movimento de descobrir os podres da Lava Jato. Que foi quando descobriram o Xuxo do Moro. Começou aí, né? Se eu não me engano, foi em 2021 que começou a Vaza Jato. A Vaza Jato. A Vaza Jato. Que começou com... A Vaza Jato, qual foi o nome do repórter? A Vaza Jato? É que hoje o repórter tá até contra o governo Lula, tá até contra o STF, né? Que é? Aquele que se eu não me engano, o esposo dele, o companheiro dele faleceu. É assim, o da Intercept. Isso. Não foi? A Vaza Jato foi dele, né? Ele tá contra o governo Lula, é? Tá contra o STF, né? Não sei se tá é contra o governo. o Glenn... Grindelwald. Grindelwald. É alguma coisa assim. Parece o nome do personagem do Harry Potter. Não foi ele, não foi que começou essas coisas, começou a vazar um monte de coisa. Daí começou bem sorrateiramente pela Intercept, até que chegou nas mãos do STF, que eu tenho certeza que não liberaram pra gente. E você percebe que é tudo reverso. Tudo que fizeram lá atrás com a Dilma, vazando as ligações, se levantando o poder da direita, crescendo a extrema-direita, a ascensão deles no poder, aí veio a pandemia, aí depois da pandemia começou a derreter, aí parece que foi feito o reverso. Aí foi vendo que a Lava Jato tinha um monte de brecha. Isso. Né? E sem contar que eles colocaram sigilo. Até hoje a gente não sabe o que tinha tudo na Vaza Jato. Tem sigilo ali? É? Tem sigilo. Quando chegou no STF, não deixaram divulgar as cagadas que o Sérgio Moro estava fazendo com o Deltan Dallagnol. Porque eu tenho certeza que tem áudio, tem ligação, tem troca de e-mail. Mas eu acho que ele deferir tanto o Bolsonaro. Se tivesse alguma coisa, o Alexandre de Moraes não tinha colocado. Não, mas veja só. A Vaza Jato não tem nada a ver com o Bolsonaro. Não, mas com o Lula. Como assim? A Vaza Jato não tinha nada a ver com a culpa imputada para o Lula na época, não? Isso, porque assim, eu não sou especialista em direito, mas tem uma regrinha dentro do direito penal, do Código do Processo Penal que chama, que o juiz ele não pode falar com
o procurador. Eles não podem combinar. Que teve isso, né? É. Que, porque que tem é entre o Dallagnol e o... Isso, e o Sérgio Moro. Eu lembro até o que tem umas conversas que dizia que o Moro dizia assim, não, você condena e eu... Não, você indicia e eu condeno. Uhum. Eles conversando. Imagina o teor dessa conversa para chegar nessa resposta. É. Entendeu? Uhum. Diz que toda a instrução partia do Sérgio Moro pro Doutor Leão fazer as coisas. Uhum. Entendeu? E tem outras e outras coisas que a gente não sabe, né? É. Aí a Vaza Jato começou lá em 2020. Foi 2020? Foi 2021. 2021, né? 2021. Foi isso mesmo. Que quando a Vaza Jato começou, que eles começaram a reverter as decisões que tinham sido tomadas pelo Sérgio Moro e anular tudo, foi um auê, você lembra disso? Uhum. Que era para tirar o Lula, deixar o Lula solto, restabelecer os direitos políticos Mas dele. aí a extrema-direita já estava forte, né? Muito forte. É. E tem Que uma até pessoa... hoje é isso, né? Isso. Ah, porque é um descondenado na presidência. Mas aí é que tá. Diz que quando esse descondenado ia voltar pro cenário político, a cúpula da extrema-direita, Bolsonaro e companhia, aplaudiram e gostaram, porque o descondenado Uhum. ia entrar numa eleição contra ele. E Isso. ele ia pegar na história do descondenado e o povo ia enfiar a linguinha no cu com a história do genocida da pandemia. Porque você lembra que no final de 2021 o Bolsonaro estava acabado com a história do genocídio, que morreu muita gente, que ele não ia ganhar, ele estava morrendo de medo. Uhum. E o Lula foi um sopro para eles, achando que o Lula não ia... É porque eles iam tirar o foco da pandemia, pandemia, ia colocar o foco no descondenado, na roubalheira do PT, na pra não voltar, né? Isso. Não vamos deixar o PT voltar ao poder. E foi isso que fizeram, né? Uhum. Só que eles não imaginavam a força que o Lula ia ter. É. Porque, querendo ou não, o Lula é o estadista, né? É. O homem é o cara. Uhum. E o Lula é... Cara, assim, vou falar uma coisa pra você que eu não tenho certeza disso, mas eu acho que o Lula ficou preso de propósito. Tu sabe... eu tenho uma convicção dentro de mim que o Lula ficou preso de propósito, porque todo grande líder da história, ele passa um tempo preso injustamente. Uhum. E eu acho que o Lula ficou preso pra ter isso na biografia dele. Que foi preso injustamente, e pipipi, popopó, e tal, e coisa e tal. Por um julgamento parcial, por um juiz corrupto. Sabia? Uhum. Sabe por quê? Porque em vários momentos eu lembro que tentaram dizer pra ele que ele podia sair já, e ele disse, não, vou cumprir minha pena. Ele nunca era. Né? Só saiu daqui inocente. Era o que ele dizia. Eu vou provar minha inocência. Eu vou provar minha inocência. Era isso que ele falava sempre. Entendeu? Uhum. E eu acho que ele ficou preso lá de propósito. Será, cara? Já pensou? Eu acho. Porque por menos que isso o povo sai. É. O povo não passa muito tempo preso, não. E ele quis ficar lá. Tava lá, a Janja já tava lá. Aí já tinha a chancha. É. E o povo não sabe, mas disse que a cúpula de extrema-direita vibrou quando ele foi absolvido. Porque Aí, ele seria o nome forte da esquerda, né? Que ia bater de frente com ele. E eles iam apagar o genocídio, pandemia, as barbaridades que aconteceu na pandemia. Porque o povo esquece da pandemia. É todo mundo que tem memória da pandemia, não, de o que aconteceu. É memória seletiva, né? Quem não teve ninguém da família, alguém próximo que não morreu. Mas teve gente que morreu, cara, e ficou do lado dele. O velho de Havan, a mãe dele morreu, que eu fiquei horrorizado. E quando a mãe dele morreu, ele no outro dia tava com a bandeira balançando aí, ó. Meu presidente, não tem nada a ver. Sabe? E outros. Isso é foda. E sem contar as atrocidades que aconteceram na pandemia. Um país de maricas. Eu com meu histórico de atleta. E assim, quando aconteceu do Lula começar a subir nas pesquisas, eles começaram a descredibilizar a mídia por fazer as divulgações dele subindo. As empresas que eram responsáveis, né? Pelas pesquisas. Isso. Né?
Quando eles viram que aquilo dali não tinha mais como contornar, qual foi o próximo passo? Descredibilizar o processo O eleitoral. processo eleitoral. Foi desse jeitinho mesmo. Né? Aí quando ele começou a descredibilizar o processo eleitoral, aí veio uma bomba em cima de todo mundo. Aí tocou. Não, e quando eles descredibilizaram o processo eleitoral, tocou em quem? O Alexandre de Moraes, que era o Presidente do STE. Do STE, né? Mas aí é que tá. O presidente do STE É TSE ou STE? é TSE, né? TSE, Tribunal Superior Eleitoral. É. Se não fosse o Alexandre de Moraes, o presidente do TSE, o negócio ia correr frouxo. Pra? Não ia ter essas medidas todas de segurança. Porque assim, a partir da eleição de 2022, foi que começaram a abrir os olhos para a internet. Que tinha muita coisa, verdade. fato fake, Uhum. tinha um canal de denúncia dentro do TSE, Isso era mesmo. para mandar isso, eles eram multados. No dia da eleição teve muita. Pra verificar onde é que tava tendo. Ou a Polícia Federal tava trabalhando pra eles. Não, a Polícia Federal estava trabalhando para o governo, para proibir o povo de votar. votar, né? Isso. Mas como era o canal de denúncia que tinha pra isso? Era Tu dentro lembra? do TSE mesmo que você denunciava e o TSE mandava. Tinha uma polícia que ia. Era Tinha, pela né? Polícia Tinha Federal. alguma coisa pra investigar, né? Tinha. Não corria frouxo, não acabava, não ficava no escondido. Porque até hoje eu acho o Alexandre de Moraes muito homem, Uhum. muito corajoso. A cabeça daquele homem deve estar em vários livros bingo por aí. Livro bingo, referência do Naruto. É onde fica todos os procurados que tem um prêmio para quem matar. Aham. A cabeça dele tá rolando em vários livros bingo por aí, que quem levar ele ganha uma grana, cara. Uhum. Aquele homem é Deus que guarda ele mesmo. É, E depois o segurança, né? Que ele não é besta nem nada. claro. Então, aí teve a eleição, primeiro turno aquele fiasco, que todo mundo não achou que o homem ia crescer nas pesquisas. O homem disparou. Tu lembra que tem uma musiquinha do Lula, né? Quer dizer, o homem disparou. Mas era com todo. Foi uma música terrível. De todo. Essa música, O Homem Disparou, foi jingle de todo que tipo de polêmica, de propaganda política. De, Mas de governador, de deputado, de senador, de tudo. Pois é. Disparou, disparou, disparou. O homem disparou, disparou, disparou. Mas eu sei que. E eu acho que foi uma das eleições mais emocionantes que eu já presenciei, a de 2022. A gente acompanhou muito, né, também. A gente acompanhou muito. É. Vibrou muito com a eleição 2022. E tu lembra que a esquerda, a gente tá todo mundo intocado no dia que saiu que o Lula ganhou. De onde surgiu tanta gente vestida de vermelho pra aquela Foi. Avenida Paulista? Verdade. Tu lembra? Porque foi Lembro. questão de meia hora o povo invadido. Chuvas de Lula. Porque tava todo mundo com medo de sair na rua e levar um pau Cara, vestido né, de cara? vermelho. Ficou assustador o clima no nosso país. Ainda né, cara? tá um pouco, assim, ainda tá um pouco, enfim, o Lula ganhou, estamos aí na eleição. Uhum. Vai continuar da política, falar do tarifaço do Trump? Não, aí é questão só para fechar tudo, né? E veio a questão do Lula, já estamos partindo para o último ano dele de governo, né? De governo, Foi um governo bom? e pra mim foi. É, Eu não vou mentir, eu achei que foi o melhor governo não do, foi. foi o melhor O melhor governo do Lula, governo não foi. Mas de que ele pegou, a forma que ele pegou pós-pandemia, porque o povo fala assim, não deixaram o homem trabalhar também por conta de uma pandemia. Não, independente de qualquer coisa. Se ele tivesse ficado, ele teria dado conta pós-pandemia também? As pessoas esquecem de um monte Porque de ele coisa. passou dois anos pós-pandemia? 2 anos. E a gasolina, que ele teve que fazer aquela maracutaia, que eu lembro que no final de final do 2022, a gasolina estava R$9, que para reduzir o preço que a gente paga hoje, de R$6,50, um dos mais caros que tem, Uhum. já incluso todos os tributos, ele teve que tirar o PIS e COFINS, foi ICMS, ICMS. teve que tirar os ICMS, não foi que foi um rolo danado com o governador Foi. que o Lula Que é isso pegou. que o Haddad fala nas reuniões, né? Porque ele não fala que tirou o ICMS dos governos, dos governadores para tentar baixar a gasolina, então cala a boca dos governadores aceitarem caladinho enquanto ele ganhava a eleição. isso mesmo. Que essa é a realidade. E um absurdo que está acontecendo no mundo da política hoje é um cara eleito com voto popular, deputado federal, ao invés de estar defendendo os interesses do povo brasileiro, Uhum. está nos Estados Unidos fazendo campanha para
acabar com o país. É um novo patriotismo. Esse daí vai surgir essa palavra daqui uns dias. Patriotismo 2 nos dicionários. O novo é isso? patriota Eduardo Bolsonaro. Você bater continência para um outro país, para foder o país que você é, a sua nacionalidade, Gente. e recebendo para isso. E recebendo pra E isso. recebendo para isso. Gente, ninguém tá vendo isso, não. Estão O cara vendo, tá mas você fazendo. faz disso, cara. Você acha que o pessoal não tá vendo isso? Não? Cara, Tão vendo. e sabe o que eu acho E mais, batem palma. loucura que não entra na minha cabeça? São pessoas que apoiam, que dizem que ele tá lutando contra o comunismo E pela nossa e liberdade. pela nossa liberdade. Liberdade de quê? De gay. De gay. A liberdade de gay. E sem contar, eu ouvi uma frase maravilhosa da Joyce Halseman, né? Aham. Que é a nova militante anti-Bolsonaro. É. Ela não é de esquerda, mas é anti-Bolsonaro. É. Que ela disse que o Eduardo Bolsonaro, ele já está custando para o Brasil um prejuízo de 40 bilhões de reais, que é o dinheiro que o governo está gastando para amenizar esse pacote de tarifaço do Trump. Uhum. E ele é um deputado eleito, Junto com aquele outro nojento, neto de ditador, né? neto do ditador. O Mas Paulo o neto Figueiredo. do ditador tá no sangue, né? É. Ele é deputado também? Não, sei. É não, acho né? que não. É só vive da pensão do avô, né? É. Deve ser. É. Mas, cara, como é que você, um deputado eleito para defender os interesses do povo, isso é cruel. Ele não sabe que isso vai afetar o Zé de direita que trabalha no frigorífico, que trabalha não sei aonde. Mas o Zé não tá até aí, não. Também. Exato, o Zé tá lá no 7 de setembro dizendo que ele tá certo. Porque, gente, isso é o lógico. Quando o empresário vê que tá começando a perder, o que é que ele faz? Demite, reduz custo. É o óbvio, né? Ele não quer saber de pai de família, não. Ele quer saber do bolsinho dele. É. Toda empresa desse jeito, não tá dando para pagar todo mundo, tá? Ai, vou chorar. Não, demite, reduz pela metade. Não quer saber. É 50%? É 50% que a gente tira. Uhum. Aí, só tem de esquerda, né, que tá trabalhando. Não, porque a esquerda não trabalha. É, não sou vagabundo? Sou vagabundo, Não é então. que nem o Boulos que só que invade casa? Não é que eu vou falar? Exato. Ah. Então, só quem tá sendo demitido são os patriotas. É. Não, e o engraçado é que eles ficam aí batendo palma para o que está sendo feito, e eles não olham também o que está acontecendo lá, né, para os Estados Unidos. O Trump está cagando para o que está acontecendo também. Porque a gente sabe que o Trump, de alguma forma, está acabando com a economia americana. Né? Tá. Mas o brasileiro jura que o Eduardo tá lá ajudando a nossa. Sendo que tá fudendo a nossa lá. E fudendo a dele lá. E o outro tá fudendo lá, cá, em todo que é lugar. Ele só não bate de frente com a China, né? E com a Rússia. E com a Rússia, né? Porque a Rússia e a China, parece que eles são governo independente do mundo. Mas sabe o que é, né? Não, mas os patriotários tava falando que naquele encontro que ele teve com o Putin tava se tremendo de medo por conta Quem? do avião que passou em cima. O Putin se tremendo de medo 3 dias depois da reunião que ele teve com o Trump. Ele meteu mais bomba na Ucrânia. Toda vez é isso, né? O maior ataque. Todo dia é o maior ataque. O maior ataque desde que começou a guerra que o Trump meteu. É. Ele não tem medo. O Putin, ele não tem medo do Trump. Ele intimida ele. Um lugar que o comunismo deu certo, China. Cara, há 50 anos atrás, a China era conhecida pelo quê? Para vender produto pirata, né? Para só ter produto de péssima qualidade, para ser um país poluído, o povo que come cachorro, o povo que come inseto. Era desse jeito que a gente conhecia a China. Vai lá na China. Pesquisa aí. A China, Xangai. A China atual. A China atual. Cara, é outro mundo. País de primeiro mundo, tá, né? A China entrou na minha lista de países que eu quero conhecer. A China quer acabar com gasolina lá no país dele. É tudo carro elétrico. E país limpo, né? Energia limpa. Energia limpa. Isso é uma visão de futuro. Diz que em 1950 a China só tinha carro na China, era rico. Hoje em dia o governo chinês, do Partido Comunista Chinês, quer que todo cidadão tenha um carro. Vai entender, né? 1 bilhão e não sei quantos milhões de pessoas. Vai entender, né? É por isso, eu lembro que... Você lembra que a gente comentava assim? Cara, como é que esses caras fazem essas pistas com 5 faixas de um lado e 5 faixas do outro se não tem nem carro para isso? Um projeto de governo. Claro. Ele sabia que daqui a 5 anos ele queria que toda a população tivesse um carro. Eles pensam no futuro, né? Mas diz que também lá os congestionamentos duram dias, né? Horas. Sério? Imagina. Mas também a quantidade, né? Horas. Dá pra se entender. Quando tem. Mas aí estamos nós, né? Isso Partindo para
um fechamento desse ciclo. Vamos ver como é que vai se comportar as próximas eleições, que na minha cabeça ainda está muito indeciso, Na minha cabeça também. porque eu sei que o Lula vai se candidatar, eu fico na dúvida se realmente o Lula vai levar, mas eu não consigo ver um nome mais forte da esquerda que não seja o O Lula. Lula e nenhum nome forte da direita. E da direita, tem muita gente que pode se levantar, porque a extrema-direita, qualquer candidato que seja apoiado pelo Bolsonaro, a extrema-direita, se ela não acordar, se ela não sair desse mundo de fantasia que eles vivem, eles vão apoiar e talvez vá para um segundo turno. Eu não sei se o Lula consiga, né, bater de frente. Porque quais eram os nomes? Tarcísio, se recebesse, diz o Eduardo Bolsonaro que ele viria, mas ele não é louco, né, vir para cá para se candidatar. Michele Bolsonaro, quem mais é outro nome de extrema-direita? Aí tem, né, o Ratinho Júnior do Paraná, tem o Zema de Minas Gerais. Zema não leva, né? Leva não. Se Mas o aí Zema é que levar, tá. é muita idiotice desse aí. A extrema-direita, ela vai perder pela arrogância, pelo projeto de poder, que eles foram consumidos, a família Bolsonaro foi consumida pelo poder. Porque a gente dá menos de um ano, né, acho, das próximas eleições. Já era para ele estar trabalhando no nome para ser lançado no lugar do Bolsonaro. Só que eles querem a anistia para o Bolsonaro se candidatar. E isso não vai conseguir. Não larga o osso, né? Não tem larga, como. não Eles larga. têm prova suficiente para Tem. o Bolsonaro ficar inelegível. E se mesmo. eles votar essa anistia, vai ser derrubado no STF. A não ser que eles derrubem o STF. E eles não vão derrubar o STF porque é um rompimento institucional. Vários países do mundo podem ver isso com maus olhos. Você entendeu? Mas tu acha que eles ligam para essa coisa? Por maus olhos de outro país? A extrema-direita... Porque eles só querem saber do apoio do Trump. Porque eles cegaram para os outros países e eles estão focados só no apoio Mas dos eles Estados Unidos. esquecem que não é o Trump. Mas isso daí tem um monte de coisa por baixo. Mas o B.O. é esse. É Porque, porque eles estão cara, cagando. Você não tá vendo esse circo que tá o Congresso? Cara, mas é que tá. Esse circo todo é falação pra internet. Porque se esse Falação pra internet não, viu? Porque todos eles ficam lá falando e tudo, mas o outro Isso tá é lá falação tramando pra, contra. isso é falação pra internet, porque se eles quisessem realmente tivesse tão forte quanto a gente imagina, esse projeto do impeachment não, anistia, já tinha passado. Já tinha passado, mas eles sabem que tem muita coisa por baixo dos panos. Por que você acha que o Nicolas não... Tem vídeo do Nicolas falando lá na tribuna, defendendo? Por não mais forte da extrema-direita? E lá nos Estados Unidos? Não, lá na tribuna, dentro do Congresso, defendendo, querendo pautar. Ele não, esse daí é muito papo de, não, a gente tá trabalhando. Da anistia restrita? Sim, Ele fala assim, não? no coisa dele, né? No Congresso fala, não. Fala, eu nunca vi nenhum vídeo, não. Pode entrar no negócio dele, eu vejo ele lá no escritóriozinho colorido dele. Mas assim, se eles quisessem, eles já tinham pautado. Já tinha pautado. Se eles conseguirem pautar, algum doido vai lá no STF e diz que é inconstitucional. O STF tranca. A não ser que eles trancam o STF. Aí se ele conseguir trancar o STF derruba dizendo que é inconstitucional. Porque o Congresso Nacional e o Senado são as instituições mais filha da puta que a gente tem no país, porque ninguém pode mexer com eles. Tu percebe? Ninguém pode chegar lá e fazer nada contra eles. Eles são tipo super-heróis. É porque eles são Os criadores das leis. E o que responde pelo povo realmente. São os que falam. Representando os o povo. representantes do povo, né? Belos representantes que o povo Mas escolhe, né? olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu tenho uma forte sensação, não é uma certeza, que em 2026 esse Congresso vai ser renovado. Não vão ganhar muita gente, não vai ganhar. De ambos os lados? Ou tu acha que como vai ser a renovação? Direita. Da extrema-direita. A extrema-direita não vai ser renovada nem vir com tanta força em 2026 por essa lambança que eles estão fazendo. Eu espero, cara. Sabe por quê? Porque veja só, se realmente eles tivessem tanta força, se eles tivessem com tanta força, com esse apoio todo à anistia restrita e direta, daria mais gente. Daria mais gente nessa... Tanto que essas últimas movimentações que eles fizeram, por exemplo, agora do 7 de setembro, no domingo, tá cada vez diminuindo mais, né? Porque 40 mil pessoas dentro de uma urna, tem lugar que não elege nem um deputado. Tá diminuindo. Tá diminuindo. Né? E se realmente... E São Paulo... As pessoas estão vendo, muitas pessoas acordaram para isso, né, também. E querendo ou não, São Paulo eu acho que é um retrato do mundo. Do mundo não, do país.
né? Se ele, ó, se É um uma- bom termômetro. São Paulo é um bom termômetro, é um mesmo. bom termômetro. Se É. são aquelas movimentações que tem na Avenida Paulista, quando é de direita ou de esquerda, você sabe como é que tá. A esquerda apagou, porque hoje em dia o povo da esquerda não dá nome. É. Sabe que Porque quando a esquerda tá no poder, eles não saem. não sai. Não sai. Né? Eles não querem confusão mesmo. Não sai. Né? Como que chama? Direita Do já. Colo, dos direita já era de esquerda, né? Era de esquerda. Direita já é de esquerda. Direita já era de esquerda. E foi o Lula que começou, não foi? Foi ele, né? Foi. Aquela movimentação. E o movimento de extrema direita, no período do governo Bolsonaro, ele conseguiu intimidar a esquerda de ir pra rua. O povo tinha medo de ir pra rua. Claro. O povo tinha medo. Oh, me deram umas gaifadas no pobre do porco na Avenida Paulista ontem. E se fosse uma faca, né? Já pensou? O pobre do porco, ele jurava que o porco estava envolvido com alguma coisa de esquerda, mas Era não um era. infiltrado, como disseram que é aquela bandeira que levantaram lá nos Estados Unidos. O Malafaia. Ah, Malafaia. Que ele foi o organizador, né? é. Outro ponto, porque o Malafaia é um dos líderes religiosos do país que tem o maior número de servos, que chama, é? Seguidores? É. Como é que é o nome que chama do povo que vai pra igreja? Fiéis. Fiéis. Servos. O dele é servo. Servos. Ele é uma das ele tem o maior número de servos que poderia ir pra lá, no próprio São Paulo. E teve 42 mil pessoas. Vamos dizer que a Globo tá mentindo. Vamos dizer que tinha 50 mil. Bora botar 100? Vamos botar 100. Mais pra vista do que já foi o bolsonarismo Já na rua. foi o isso, bolsonarismo né? na rua. E sem contar que muitas Ele coisas sabe que derreteu, não sabe? derreteu. Ele sabe. Derreteu. E eles sabem disso, né? Sabe? A Nicolezinha não foi pra São Paulo ontem, né? Tava em Minas, Tava né? em Minas, né? Fazendo a movimentação em Minas. E Minas não foi muito forte, não. Tem que defender o curralzinho, né? Que todos eles. É porque vai chegar a eleição aí também, né? Eles não querem defender seu ninguém. Eles querem garantir o deles. E pra fechar, porque já ficou muito grande também, né? O programa, vamos terminar já, né? E assim, todos eles envolvidos em alguma coisa, né? Todos eles tinham envolvimento em alguma coisa. E a gente nem entrou na parte Não, dos escândalos Claro de que corrupção, não, né? Porque a família Bolsonaro toda envolvida em corrupção até o talo, joias, compra de imóveis com dinheiro vivo. Família da Michelle Bolsonaro envolvida com tráfico, com Diz que a família dela é pesadíssima, né? Barra pesada. com tráfico, com pedofilia, com o que mais? Tem gente que é preso, né? Então, A a avó foi presa por tráfico, né? E ela que se envolveu quando era também casada já com... O Bolsonaro era casado, né? Quando ela se envolveu, era amante do Bolsonaro. E disseram que ela também já foi rodada com outros caras lá dentro também. Diz as conversas, né? Era Eu o não tenho furacão prova. das CPIs. Aí tem uns fios querendo pegar aqui lá pra fazer a movimentação, né? O Carlos Bolsonaro querendo ir lá pro sul. Você viu a vergonha que ele passou É, em Santa Catarina? E quem passa mais vergonha no sul é o outro, coitado, Tiririca. o pobre do Tiririca de baldeário, coitado, que não sabe conversa, não sabe formalizar uma frase direito, Além dele cara. não saber formalizar uma frase, quando ele não tem o que falar, ele diz tá ok. E com a boca torta, né? Eu sou ok. Não, é porque ele tá. Aquilo dali é um personagem. Claro que tá na cara que é um É um personagem. personagem que ele criou de macho. Uhum. Machão. Que ele Depois fala, da necessaire, né? Tem que, né? meu filho. Depois da história da necessaire que ele tava Como pedindo dizia- lubrificante. Como é o nome daquele pastor? Um pastor de internet aí. Galão que recebe querosene e nunca perde o cheiro. Mas não é? Pagaram um caminhão de dinheiro para aquele menininho dele, o da necessaire. O menino sumiu. Que era o assessorzinho dele, eu O acho, né? assessorzinho dele. Aí querendo. Sim, tinha também a questão do. Que tinha alguma coisa sobre corrupção de empresas que tava com ele, né? Isso. Né? Umas empresas, não sei se era de Isso. marketing, alguma coisa. Não. Né? Família de As Nicolas. joias. Aí, então, já falei lá das joias. Nicolas, o priminho sendo preso. Aí teve a história do Pix Do aí. Pix aí, Né? Que ninguém vai ajudou. falar nada, mas, né? A gente não Que sabe, não né? sabe mais que. Disseram. Né? Pelo que a gente sabe pelas redes sociais. A ideologia que o bolsonarismo instituiu na cabeça das pessoas deixou ela tão doente que elas perderam o senso crítico. Porque se você analisar o Bolsonaro em si, sem tirar esse levante de ideologia dele, ele já é um inútil. É mesmo, né? Porque o homem teve quantas mulheres? Já cai por terra a história da família. Né? Porque um cara que não consegue manter o casamento, tem não sei quantos mil casamentos, esse daí já não é um
um pai de família. Já não é um exemplo de pai de família. Um pai de família. Deus. Quantas vezes você viu o Bolsonaro na igreja? Só quando ele tá com a e pele brava. Exato. Quando ele Né? quer a atenção do público crente. É, pra pegar voto. E pátria é só você olhar os projetos que foi aprovado ao longo de 35 anos dele como deputado, né? E o que é que ele tá fazendo agora com o pai, com o filho dele, tentando tirar a culpa dele. Aqui. A pátria é essa. é a pátria. O filho dele defendendo lá. E vamos fechar esse programa falando só uma coisa. Deus, pátria e família. Não, o que o advogado, o ex-presidente do AOB falou, que eu tava vendo hoje, da OAB, que ele falou. O Tico Santa Cruz. É Tico Santa Cruz? que ele falou o quê? Que o bolsonarismo É uma deficiência uma mental. doença, uma deficiência mental. Não precisa ter esforço intelectual extraordinário, como diz o... Uma deficiência mental. Pra entender que isso daí é imbecilidade. Então voltamos no próximo programa, então vamos terminar? Vamos, se Deus quiser. Pai, vamos orar. Então, na próxima, acredito que a gente vem aqui para conversar um pouco mais sobre a prisão do Bolsonaro, quantos anos ele pegou de cadeia, né? Eu Mas a acredito. gente tem outros programas parados aí que o Só computador... um. Só um, vou ver se eu termino de editar para jogar, que é o de carnaval ainda, que tá parado. O cara desse ano. Só um programa que tem parado. É, cara, lança assim desse jeito, Eu vou menino. lançar- Tu vai enfeitar eu tanto. só ia lançar ele no carnaval do ano que vem. Bota aí tu quer enfeitar o programa, quer Não, colocar nada de- tanta firula, aí nem posta programa, nem posta nada, já tá quase um ano, né, que postou. 6 meses. Olha. Mas a gente volta. Vamos ficar gravando agora direto. Vamos, agora tá com o microfone. Vamos embora. Beijos, Beijo do gordo. até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.